Beleza, pessoal? Aqui é o Juliano. Bem, hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. A gente vai traduzir um texto juntos, certo? Eu vou escolher aqui um texto da internet e eu vou mostrar para vocês como é que eu traduzo esse texto. Porque aqui no canal eu estou sempre falando de tradução, que a gente tem que traduzir, tem que ter clientes, tem que fazer isso e aquilo, usar as ferramentas, mas a gente nunca fez realmente uma tradução do começo ao fim, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu traduzo, quais dicionários eu pesquiso, como é que eu uso a internet, as ferramentas, os recursos, e tudo isso para vocês verem realmente como é um processo de tradução sendo feito ao vivo e vocês vão me acompanhar. E claro que vocês também podem fazer isso em casa. Vocês podem pegar um texto qualquer na internet, selecionar, colocar no Word, traduzir, funciona muito bem. Então é isso aí, vamos lá. Então eu vou escolher um texto de inglês para eu traduzir para português, tá ok? Um texto de notícias. Então vamos lá, eu vou escrever News in English. Aí vocês podem ver que tem muitos resultados, né? Claro. A gente pode entrar aqui, por exemplo, na BBC News, que é um site de notícias. Vai aparecer aqui, claro, muitas notícias sobre vários assuntos diferentes. Você pode pesquisar, ver qual é a notícia que você acha mais legal. Eu já tinha dado uma olhada e eu acho que essa notícia aqui é bem legal. Ó. Cirurgiões plásticos dizem que a pandemia aumentou a demanda. Então, vamos clicar aqui nessa notícia. E aqui você tem a notícia inteira, né? Com algumas fotos, tem texto, vários parágrafos. Então, o que eu sugiro que vocês façam é copiar essa notícia para um arquivo do Word, certo? Então, vamos lá. Vamos abrir o Word, documento em branco. E aí eu venho aqui na notícia, copio a notícia, tá? E colo no Word. Então, eu vou copiar aqui, inclusive as legendas das fotos, tá? E os outros parágrafos também. Isso aqui são outras notícias, então vou pular. Vou copiar aqui outros parágrafos. Mais uma legenda. Está quase terminando aqui. A última foto. E os últimos parágrafos dessa notícia. Beleza, copiei tudo aqui no Word. Agora eu posso até fechar, claro, aqui a aba do navegador. E aqui vocês podem ver que eu tenho um arquivo do Word com todo aquele texto, né? Então eu tenho aqui 781 palavras em inglês e eu vou traduzi-las para português, certo? Com vocês aqui ao vivo. Bem, uma coisa que você poderia fazer era diretamente aqui no Word. Você pode realmente escrever a tradução e substituindo as palavras em inglês. Outra coisa que você pode fazer também é criar uma tabela, por exemplo, inserir tabela de 2 colunas e uma linha apenas. Você copia todo o texto, certo? E cola na primeira coluna. E aí você vai aqui para a segunda coluna e começa a escrever a sua tradução. Eu, blá, blá, blá. Você pode fazer isso também, mas o que eu quero fazer é usar com vocês uma ferramenta de tradução. Porque mesmo que a gente possa traduzir no Word, e nesse caso eu até faria isso, se eu recebesse um arquivo do Word, eu traduziria no Word, certo? Agora vamos usar uma ferramenta, né, que vai ficar mais interessante para vocês até saberem como é que é o ambiente. E a ferramenta que a gente vai usar aqui é o Tradus, que é uma ferramenta muito usada por muitos clientes e é bem legal, uma ferramenta bem conhecida e amplamente aceita. Então eu vou voltar o texto aqui ao formato original, que não é em tabela. Já está aqui e esse texto eu vou abrir no Tradus, certo? Mas primeiramente eu tenho que salvar, certo? Eu vou aqui em salvar, na área de trabalho e vou escrever aqui texto para tradução. Salvar, ok? Então agora eu tenho um arquivo do Word que eu vou traduzir abrindo ele no Tradus, certo? Vamos lá, eu vou fechar aqui o Word primeiramente.
Agora eu vou aqui no Trados e vou abri-lo. 2019, que é a versão que eu tenho. Aqui é a interface do Trados, né? Se você nunca viu, tá vendo agora. Ele mostra aqui os projetos que eu trabalhei recentemente. Tem aqui outras partes, por exemplo, os arquivos, se eu quiser ver os arquivos de um projeto específico, né? Esse aqui de anti-suborno e anticorrupção era um projeto que tinha 2.081 palavras, só tinha um arquivo. Tem aqui a parte do editor, que é onde realmente a gente faz a tradução. Tem a parte das memórias de tradução, se você quiser criar também. Mas vamos lá para projetos e criar um novo projeto com aquele texto que a gente copiou da internet. Aqui em arquivo, novo projeto. Você vê que ele já abriu aqui como padrão inglês para português, certo? Então já está certo. Eu posso escolher aqui o nome do projeto, vamos lá, projeto teste. Aí eu tenho que escolher nesse momento agora quais são os arquivos que fazem parte desse projeto, que podem ser vários. Mas no nosso caso é só um, né? É o texto para tradução, que a gente já criou no Word. Então eu coloco em abrir. Ele criou aqui um projeto com um texto para traduzir. Claro que aqui poderia ter vários textos, vários arquivos. Eu boto em próximo, próximo, memória de tradução. Eu posso criar uma nova memória, certo? Para esse projeto. Então, eu vou criar uma memória aqui genérica em inglês para português, que eu posso usar em quantos projetos eu quiser. Mas se eu quisesse uma memória para cada cliente, também poderia ser. Mas eu vou criar aqui uma memória chamada de forma bem genérica mesmo. A pasta que ela está eu posso escolher aqui, mas eu vou deixar nessa pasta mesmo. Então, continuar, fechar, finalizar. Ok, o projeto foi preparado com sucesso. Fechar. Ele já apareceu aqui na lista de projetos, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse projeto para ver quais são os arquivos que tem dentro dele. Aí só tem um arquivo, que é esse aqui com 787 palavras, tá? Então, eu vou clicar aqui no arquivo. Ele vai abrir o arquivo no editor, como vocês podem ver aqui. Então, aqui é o ambiente onde a gente vai trabalhar de fato, certo? Aqui tem duas colunas. Essa primeira coluna é o texto original. Essa segunda coluna é onde você vai escrever a tradução. Então, vamos lá. A gente vai traduzir agora um texto com o Trados Studio 2019, que é a versão que eu tenho. Então, é isso. Eu agora começo a digitar aqui a tradução de cada frase e vou para a frase seguinte, certo? Traduzir a primeira frase, sem nenhum mistério. Agora eu vou passar para a próxima frase. Quando eu faço isso, eu tenho que clicar em Ctrl Enter. Porque aí quando eu clico em Ctrl Enter, ele vai gravar aquela frase na memória de tradução. A memória de tradução é exatamente isso. É um banco de dados que guarda tudo que você já traduziu. Nesse exato momento, a minha memória de tradução só tem uma frase, certo? Mas com o tempo, ela pode ter centenas, milhares ou dezenas de milhares de linhas. Cada uma dessas linhas vai ter a frase original e a frase traduzida. Então, na memória, até agora tem apenas uma frase, sendo em inglês e em português. Então, se aparecer no futuro alguma frase parecida com essa, ele vai trazer da memória e eu não vou mais precisar traduzir ou eu vou precisar fazer apenas poucas alterações. Bem, aqui na segunda frase, vamos lá. Cosmetic surgeons. Isso aqui significa cirurgiões plásticos. Os cirurgiões plásticos veem um aumento de pacientes em meio à pandemia. Aqui ele está sugerindo a correção dessa palavra, né? Como se estivesse faltando um acento circunflexo, mas a gente sabe que essa palavra já não tem mais acento. Então, isso aqui realmente é um problema do corretor ortográfico do Trados, que aparentemente está usando a ortografia antiga. Então, eu vou adicionar essa palavra ao dicionário para nunca mais ele pedir para eu modificá-la. Agora, Ctrl Enter para a próxima frase.
Aqui tem dizendo a autora do artigo. Eu não quero escrever tudo isso, né, o nome dela. Posso até errar escrevendo o nome dela, mas é melhor do que talvez correr o risco de errar o nome dela, é você copiar o original para a tradução. Então, para você copiar o segmento original para o segmento traduzido, você clica em Ctrl Insert. Ele já trouxe. Aí eu só substituo aqui o que é necessário por Sophie Williams, BBC News. Então vamos lá, traduzindo agora uma nova frase. Então aqui eu achei um pouco diferente essa construção, né? People getting surgery. Eu coloquei pessoas sendo operadas. Teve um aumento no número de pessoas sendo operadas. Então vamos lá. Aqui nessa próxima frase a gente tem aqui o termo cosmetic surgery, que algumas pessoas podem se confundir, né? Achar que é cirurgia cosmética, e até pode ser, mas no caso, claro que está falando de cirurgia plástica. Mas se você tivesse na dúvida, você pode usar um recurso muito bom que eu acho, que é o dicionário Lingui. É um dicionário que eu sempre uso em várias línguas aqui. Então você coloca aqui o termo e ele já te dá uma sugestão. Cirurgia estética, cirurgia plástica, cirurgia cosmética, que é menos comum. Então eu prefiro cirurgia plástica, certo? Então vamos lá. Aí aqui tem a palavra outbreak, que pode ser surto ou pode ser epidemia, né? Explosão. Então, mais uma vez aqui no dicionário, eu poderia ver surto, explosão, epidemia, eclosão, aparecimento, surgimento do coronavírus. Eu acho que uma palavra mais legal aqui seria epidemia. Então, aqui está falando que as pessoas querem fazer cirurgias porque podem ficar em casa e não vão ter que deixar de trabalhar ou já não estão trabalhando mesmo, né? Essa questão da pandemia está facilitando aí esconder é, as cirurgias que são feitas enquanto elas estão sendo recuperadas. Então, achei bem legal aqui traduzir essa frase. Vamos para a próxima. Então, aqui nessa frase está falando que o vírus está fazendo com que os negócios fechem em todo o planeta. Então, vamos lá. Eu até mudei aqui a ordem, né? Eu preferi colocar, apesar do fechamento dos negócios por causa do vírus. Certo? Essa frase aqui eu acho que não teve nenhum mistério, adotando medidas mais estritas. Aqui vocês veem que o corretor ortográfico está sugerindo que eu bote uma trema aqui no frequente, mas não tem mais, então vou ignorar.
Aqui tem lip fillers, o que eu imagino que sejam preenchimentos labiais. Na dúvida, né? Às vezes você pensa uma coisa, está na dúvida, eu vou lá no Google e dou uma olhadinha. Será que preenchimento labial é um termo comum? Aí eu boto aqui no Google e vejo, realmente é. Tem várias páginas falando de preenchimento labial, vídeos. Então aqui o Google também está servindo para confirmar a minha suspeita. Botox, facelifts, facelifts, né? É quando você vai levantar a pele do rosto. Mas como seria em português? Ah, aqui, quando eu estava escrevendo, apareceu uma sugestão, né? Ritidectomia, uma palavra muito técnica que eu dificilmente acho que seria compreensível. Então, eu não gostei. Eu estou me lembrando aqui do termo lifting. Então, eu vou botar aqui, ó, uma coisa que eu também posso fazer é assim, ó, face lift. Aí eu boto aqui português kudos, porque eu quero traduzir esse termo facelift para português. E eu quero ver isso no Kudos, que é uma seção do site PROS. Aqui tem algumas soluções para facelift. De fato, inglês para português médico, geral, pros.com. Alguém já procurou esse termo, já perguntou para outros colegas tradutores. E aqui tem as soluções, né? Cirurgia plástica facial, lifting facial. Eu acho que esse lifting facial é bem legal, eu já ouvi isso. Então, eu vou botar aqui lifting facial. E nose jobs. Vou botar aqui cirurgia de nariz. Ah, eu acho que tá ótimo. Certo? Próxima linha, vamos lá. Então, aqui está dizendo que it allowed me to heal at my own pace. Eu coloquei, isso me dava tempo para me recuperar no meu próprio ritmo. Aqui tem o verbo curar, para eu me curar no meu próprio ritmo, mas eu acho melhor botar recuperar aqui. Então aqui está dizendo ó, que o Aaron, ele fez lip fillers. Então eu coloquei que ele fez preenchimentos labiais, tá? E remoção gordura bucal. Remoção de gordura bucal. Não sei se existe isso. Vamos confirmar as suspeitas aqui no Google, né? É o que eu faria. Existe. Remoção de gordura bucal. No caso, bucal com U. Tá ótimo. Aqui, getting my lips done. Eu vou botar operar os meus lábios. Certo? Operar os meus lábios. Acho que foi legal assim.
Então, às vezes, você tem que ser bem criativo, né? E dizer de outra forma a mesma frase. É isso aí. Bruised. Bruised é feridos, né? Mas eu vou querer uma dicasinha aqui do Lingui. Hum, machucados. É. Inchados e feridos. Não tá feridos mesmo. Correção ortográfica aqui. Tem o nome aqui de uma pessoa, então eu não quero escrever, eu vou Ctrl Insert. Based in Texas. Um cirurgião plástico que atua no Texas. Eu poderia dizer assim, né? Se eu quiser procurar aqui based in, baseado em, eu acho bem estranho, baseado nisso, baseado naquilo, mas não quando uma pessoa, talvez residente, né? Aqui dá algumas ideias, mas eu vou botar assim, um cirurgião plástico que atua no Texas. Ok? People would have to factor in recovery. Aqui é uma coisa bem estranha que eu nunca vi. Então, he said usually people would have to, teriam que factor in. Aparentemente um phrasal verb. Então vamos procurar aqui. Ou então você também poderia ver até o final da frase, né? At home, factor in recovery at home. Mas realmente não está muito claro. Mas eu vou vir aqui no Google. Aqui tem o phrasal verb factor in. Aqui no Cambridge English. Eu acho que é bem legal esse dicionário aqui. Então, incluir algo quando você está fazendo um cálculo ou quando está tentando entender algo. Então, considerar, né? Levar em conta. Posso ver aqui em outra página também o significado. Incluir, considerar, realmente seria isso. Se eu quisesse também procurar no Kudos, aqui, mais uma vez o Kudos, você pode ver que tem a resposta, né? Factor in, levar em consideração, levar em conta. Então é isso mesmo.
Ó, aqui no final da frase tem o verbo considerar. It doesn't need to be considered. Então, realmente faz totalmente sentido com aquele phrasal verb. Ctrl Enter, próxima linha. They can. Quem são they aqui? Está falando das pessoas, né? Então, elas podem. Porque aqui ele estava falando na linha anterior, você tem que prestar atenção nisso, né? Porque poderia ser eles podem, mas também elas podem. Enfim, tem que levar em consideração todo o contexto. Eu vou botar assim, na verdade. They can have a mask. Podem usar uma máscara quando saem. Depois da. Aqui já falou rinoplastia ou lifting facial. Eu sei que é um termo técnico, mas ele falou em inglês o termo técnico, eu também vou botar em português. Looking as good as they feel. Essas outras frases aqui não achei problema nenhum nelas. Lockdown. Lockdown é o isolamento. Então, como é que está sendo traduzido mesmo na mídia? As medidas restritivas. Vamos botar aqui no o fechamento, o confinamento, o isolamento. Eu acho que eu vou usar essa palavra aqui, isolamento. Vamos traduzir só mais 3 linhas ou 2 e ponto final, porque senão vai ficar muito grande, né? Cosmetic clinics. Clínicas de cirurgia plástica. Será? Ah, eu não quero botar clínicas cosméticas. Eu vou botar clínicas de cirurgia plástica. Aqui tem só a palavra locals, que quer dizer os moradores locais, os habitantes locais da Coreia do Sul, que supriram aí a falta de demanda de estrangeiros, né? Eu posso botar aqui também, sabe o quê? Clínicas de beleza. Eu acho que é isso. As clínicas de beleza. Que legal.
aos habitantes locais, aos moradores locais. Realmente, eu acho melhor botar consistentemente aqui habitantes locais, igual na linha anterior. Ah, a gente vê que já está aqui com 54% feito aqui embaixo, ó, no canto inferior direito. Ainda tem mais alguns segmentos aqui, ó, para traduzir, mas eu acho que basta, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas claro, poderia continuar aqui, mas eu vou continuar só mais essa linha. A gente pode ver aqui nesse segmento que ele tem uns tags, certo? O que são essas tags? São marcadores que podem acontecer nas linhas, que eles vão indicar alguma formatação de texto. Por exemplo, aqui, negrito, sublinhado, né? Até agora, nenhum segmento anterior tinha tido tags, mas nesse aqui tem. Então, vamos fazer esse segmento para vocês verem como é que se lida com as tags. Bem, o que eu faria nesse caso é apenas Ctrl Insert, copiando o segmento original e traduzindo por cima. Ó, eu comecei a escrever, só que eu estou vendo que está um pouco diferente da formatação. Então, o que que eu faço? Eu começo a escrever aqui a partir da segunda posição. A, deleto o que tem antes. A cirurgia plástica. The locals have flocked. Eu imagino que eles foram aos montes, as clínicas, né? Mas vamos ver aqui o que significa flock. É um rebanho, bando. Então eles debandaram. Debandar. Debandar, será? Não, debandar aí seria se espalhar. Então eles foram em bandos ou foram em grupos. Ah, eles foram aos montes, às clínicas. Não, tá estranho. Eles foram. Vou procurar mais um pouco aqui, como seria flock, português. Kudos. Flock or herd. Aqui tá falando de rebanho mesmo, né? Manada. Então eles foram aos. Eles foram em bandos às clínicas. Não, não tá legal não isso. Os habitantes locais foram. Então vou botar, os habitantes locais lotaram as clínicas. Pronto. Os habitantes locais lotaram as clínicas. Tá ótimo. E agora aqui nessa outra frase está falando de um professor ou de uma professora de colégio. Então eu vou dizer que é uma professora, porque assim, normalmente nos colégios tem professoras. Claro que tem professores também, homens, né? Mas assim, até talvez uma forma de preconceito. Estou achando que quem vai fazer uma cirurgia nos olhos e que trabalha na escola é uma professora, uma mulher. Então eu vou botar uma professora. Uma professora. Middle school é escola elementar, mas qualquer coisa você vem aqui rapidinho, mesmo que você já saiba, só para conferir. Escola secundária. É. Elementary school, que seria escola elementar. Uma professora de escola secundária de 54 anos. Que eyelid surgery. Eyelid é as pálpebras, né? Que operou as pálpebras
em fevereiro. Disse ao Jornal Daily que é o nome do jornal, né? Então, ao Jungeng Daily. Aqui eu vou botar um pouco variado, vou botar uma clínica estética. Estava lotada. Pronto, combinou. Was packed. Pronto, é isso. Aqui a próxima linha tem um site que ele já pegou automaticamente, né? Mas qualquer coisa eu colocaria Ctrl Insert. E assim por diante, certo? Aí no final das contas, o que é que eu faço? Eu vou salvar a tradução. Salvar, beleza, salvei. Então depois que eu salvei, certo? Aqui, na verdade, eu tenho que vir aqui em arquivo, salvar destino como Save Target As. Aí ele vai gerar um arquivo traduzido apenas com a segunda coluna que contém o texto em português. Aqui na área de trabalho, que eu vou salvar. Texto para tradução, eu posso botar aqui português, PT. Salvar. Pronto. Eu salvei agora o projeto, tudo aqui. Posso até fechar. Inclusive, já está lá na área de trabalho o meu texto traduzido. Vamos ver. Aqui é o original, aqui é o traduzido, certo? Então, vamos abrir aqui para ver como é que ele ficou. Então, como vocês podem ver, ele seguiu completamente a formatação do arquivo original, só que agora ele tem aqui a tradução, né? Posso até ver aqui o corretor ortográfico do Word, que pode ser até melhor do que o da ferramenta. Coronavírus está correto ou não? É separado? Não sei. Eu acho que pode ser separado, né? Vamos ver aqui. Na verdade é junto mesmo. É o Word que está pensando que é separado. Covid, Botox. Eu vou deixar assim. Opa, tá faltando uma crase aqui. Que mais? E também, deixa. Aqui tá faltando um espaço. É isso. Então tá aqui. Agora vocês veem que as linhas que eu não traduzi, ele continuou deixando em inglês, né? Ele pegou do original tudo que foi traduzido e colocou. E o que não foi traduzido, ele colocou do jeito que estava no original. Então, o texto aqui ainda tem realmente uma parte para ser traduzida. Mas é isso aí, galera. É assim que eu faço uma tradução. No caso, eu posso fazer diretamente no Word ou posso usar uma ferramenta, tanto faz. Normalmente os trabalhos vêm dos clientes já em alguma ferramenta, então você não tem nem escolha. Eu já vou abrir no Tradus, já vou abrir no MemoQ, já vou abrir no MemSource, em qualquer ferramenta que eles enviem. Algumas ferramentas são online, então você não precisa nem salvar nada, você só traduz e pronto. Indo para o segmento seguinte. Tá? Eu mostrei aqui para vocês como é o Tradus. Vocês podem ter entendido aí. Se não entenderam alguma coisa, assistam novamente os trechos. Mas é bem simples, é só Ctrl Enter para ir para a próxima, Ctrl Insert para copiar o segmento original. Vai traduzindo, vai pesquisando no dicionário, no Google, no Kudos, pergunta para alguém no WhatsApp, pergunta em algum grupo do Facebook se tiver alguma dúvida em algum termo. Então é isso, vai traduzindo, vai procurando, vai achando qual é a melhor solução. Respeitem as tags, tem que ser mantidas as mesmas tags no segmento original e no segmento de destino. Então espero que tenham gostado, boa sorte aí nos trabalhos, e não é nem um bicho de sete cabeças. Mas realmente exige muita atenção, muito esforço, pesquisa, e você com certeza tem que saber bem as duas línguas, né? Então é isso, galera. Grande abraço e até a próxima.